amores, bom dia! Vamos fazer agora uma reflexão da palavra de Deus. Eu já li essa história, eu já passei por ela, mas eu voltei. É assim, a Bíblia ela é um mistério. Cada vez que você vai lendo, você vai gostando, você vai se apaixonando. Vamos lá, abra a Bíblia de vocês no livro de Gênesis 31 e o versículo 12. Eu vou ler a última parte do 12. A parte B do 12 e o 13, tá certo? Que diz assim: pois vejo... Quem foi que falou isso? E o anjo disse a quem? A Jacó. E o anjo disse a Jacó: eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora, apronte-se e saia desta terra e volte à sua terra natal. Agora chegou a hora, chegou o momento de Jacó voltar para a terra dos seus antepassados, do seu pai. Nessa altura aqui, Isaac já tinha falecido. Jacó já tinha construído família, já tinha tido seus filhos, exceto Benjamim. Porque Benjamim, ele nasceu justamente nessa saída dele, enquanto estava voltando, para a casa do seu pai. E foi nessa caminhada de volta que Raquel, Jesus recolhe. Mas o que me chamou a atenção aqui, nessa palavra, é que Deus, ele sempre fala conosco. Deus, ele sempre nos avisa. Deus não nos deixa enganado. Glória a Deus. Abraão, Jacó estava passando essa dificuldade agora por causa do seu sogro, que não estava gostando da prosperidade dele, vendo ele crescer, vendo ele prosperar. E agora chegou a hora dele sair da casa do sogro, das terras do sogro e voltar para a sua terra, porque era promessa de Deus ele voltar para a sua terra, porque Deus tinha dito para ele: essa terra aqui vai ser sua. Amado. Sabe o que me chama a atenção? Que sempre nos momentos de dificuldade, Deus vai aparecer para você. É sempre nos momentos de dificuldade que Deus vai falar com você. Gente, tá um barulho se sair, é o vizinho aqui, porque a casa é uma parede só, tá? Aí tá um barulho aqui. Se sair um barulho, não liga não, é do vizinho aqui. Então, Deus sempre vai lhe confortar. Churiha, suribehe kemanai. Glurihe subredekai. E Deus ali estava consolando Jacó. Porque Jacó, mesmo pelo que as coisas erradas que ele fez, Deus tinha plano na vida de Jacó. Deus tinha promessa na vida de Jacó. Deus tinha algo tremendo na vida de Jacó. E ele também não teve culpa do seu próprio irmão não dar valor àquilo que era dele. Ele não teve culpa do seu irmão não valorizar, aleluia, o seu direito de filho primogênito. Ele não teve culpa. Amor, baixa um pouquinho, por favor. Então, ele não teve culpa. E nós não tem culpa de Deus nos escolher, nós não tem culpa de Deus nos abençoar, nós não tem culpa de Deus cuidar tanto de nós, embora nós não tenha sido outrora como Deus queria que nós fôssemos. Tu que me dereha suri de namantu hekeman sobre que na suri beo sebria se sobre que mantu rehesia turiku. E agora chegou o momento dele voltar para a sua terra. E ele lembra que ele fez assim, ele disse para o Senhor, porque antes dele sair da terra dele,
Quando Deus teve um encontro com ele ali em Betel, que ele chamou o nome de Betel, aleluia, aquele lugar de Betel, que aquele lugar se chamava, glória a Deus, deixa eu me ver aqui, viu? Como é que chamava aquele lugar? Aquele lugar se chamava Bérseba, e ele chamou de Betel, glória a Deus, porque ali, glória a Deus, Deus se fez presente na vida dele, Deus mostrou para ele que estava com ele, e ele ainda fez prova de Deus. Ele chegou um momento, apesar dele ter preparado aquele, Deus tinha marcado aquele encontro com ele em sonho, quando ele pegou aquela pedra que botou para o travesseiro, e Deus deu aquela bela revelação para ele. Deus ainda falou com ele e disse assim: olha, meu filho, glória a Deus. Enquanto ele dormia, sonhou, né, com a pedra. No topo da escada estava o Senhor. Ele via no sonho que no topo da escada estava o Senhor. Louvado seja Deus. Que ainda falava com ele dizendo assim, renovando a promessa, dizendo assim: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, e o Deus de seu pai Isaque. Aleluia, a terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, de leste a oeste, de norte a sul, louvado seja Deus. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Deus ali estava renovando a promessa para Jacó, a promessa que Deus havia feito para o seu avô Abraão, que dele sairia uma grande nação, que dele seria bendita todas as famílias da terra, que aqueles que o abençoassem seriam abençoados e aqueles que amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Deus, ele está sempre renovando promessa. E nesta manhã o Senhor está renovando uma promessa na minha e na tua vida. Eu não sei se você já perdeu as esperanças. Eu não sei se você já disse: Deus, para mim tudo acabou, morreu aqui, Deus. Não tem mais jeito para mim, eu perdi tudo. Eu perdi casa, eu perdi família, eu perdi filhos, eu perdi esposa, eu perdi emprego, eu perdi a minha saúde. Mas Deus está dizendo nesta manhã, ainda há esperança para a árvore, que mesmo cortada, ainda se renovará. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus aqui, Jacó estava passando aquela dificuldade com o seu sogro, porque Deus o havia abençoado grandemente. E chegou o momento dele se separar do sogro. Porque, meu irmão, tem coisas na vida do crente que Deus tem que tirar você, ou você tem que sair, porque senão você morre. Mas o que me chama a atenção nesta palavra de Gênesis, no capítulo, louvado seja Deus, 31 e o versículo 13, é que Deus renova novamente a promessa para Jacó e diz: olha, Jacó, eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel. Deus está dizendo para mim e para você: eu sou o Deus que está com você, eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel. Eu sou o mesmo, eu não mudo, eu sou o mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Por que Deus estava falando aquilo com ele? Porque Deus sabia o coração dele, macho, Deus sabia o coração de Jacó. Imagina, irmão, você é muito triste quando você faz o bem, trabalhou tanto. Ele disse: olha, Deus sabe como eu trabalhei para você arduamente, e quando você não é reconhecido, quando você não é valorizado, eu sou a providência desta manhã, diz o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa nessa manhã: Deus tem visto o que você tem feito, Deus tem visto o desejo do teu coração, Deus tem visto a tua necessidade, o que tu tem feito nos bastidores, diz o Senhor. Tu não anda propagando, tu não anda falando, mas o Senhor tem visto o que tu tem feito nos bastidores. Ele tem dito nesta manhã:
E ele diz assim para você nesta manhã: eu tenho me agradado, eu tenho gostado, eu estou me agradando. Ninguém tem visto, mas eu, Senhor, tenho visto. E vou te recompensar, diz o Senhor nesta manhã para alguém. Eu vou te honrar, diz o Senhor. Eu vou te restituir tudo que você perdeu. Eita, eu estava fazendo o almoço e eu li essa palavra de manhã, eu estava estudando logo cedo. Aí e Deus ainda de manhã, o Senhor disse assim para mim: grave um vídeo falando esta palavra. Aí eu fiz o almoço, terminei o almoço e voltei aqui para esta palavra, para gravar e falar para você que Deus é contigo. Ei, Jacó disse bem assim, quando ele fez prova de Deus, ele fez um voto e disse: olha, Senhor, se de fato Deus for comigo. Antes dele chegar lá na casa do sogro, ele fez esse voto ao Senhor. Olha, Senhor, se tu me proteger nesta jornada, e se o Senhor providenciar alimento para mim, roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, que agora era a hora dele voltar, então o Senhor certamente será o meu Deus. E e esta coluna de pedra que ele fez e ungiu com óleo aquela coluna será um memorial que eu levantei, será um lugar de adoração a Deus. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, meus irmãos, nesses últimos dias. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Deus não está preocupado com quantidade, Deus não está preocupado com o teu dinheiro, Deus não está preocupado que tu se veste muito linda ou lindo. Deus está preocupado como está a minha e a tua adoração diante de mim. E Jacó disse: eu entregarei a Deus a 10ª de tudo que ele me der. Aleluia, aleluia. Arabaia sobre canto de recia. Enquanto Jacó dormia, sonhou com uma escada que ia da terra aos céus e viu anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. E naquele sonho, ele viu no topo da escada, quando ele olhou no sonho que viu o topo da escada, aleluia, estava o Senhor, que ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque, e a terra que você está deitado lhe pertence. Fechei minha Bíblia. O que Deus tem para você, ninguém vai impedir, ninguém, só você mesma, não só você mesmo. Por mais que alguém tente ofuscar, por mais que alguém tente apagar a tua história, Deus está dizendo nesta manhã: eu estou me levantando com providência, estou me levantando como um guerreiro com a espada desembainhada, estou eu cortando todo o laço, estou eu colocando por terra todas as barreiras, estou eu aplainando o caminho, e você vai dizer que só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. Que Deus abençoe a todos e fiquem com esta palavra. Bom dia, bom dia, bom dia, Ramá.